Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos uma breve oração para o início deste segundo vídeo de formação para a fraternidade. Nos coloquemos diante do nosso Pai amado, o Pai do céu, que nos deu Jesus Cristo, o amor da nossa vida, e nos submetamos às inspirações do Espírito Santo. Cristo, aos servos suplicantes desta hora, voltai hoje o vosso olhar. Entre as trevas deste mundo, nossa fé fazei brilhar. Amém. Vocês não imaginam hoje, eu rezando o ofício das leituras, fui tocada por esta estrofe do hino e anotei no meu diário a moção do Espírito Santo. É muito importante que você tenha um caderninho, onde você, ao lado da sua Bíblia, anote as passagens em que Deus move o seu coração. E depois você vai vendo a sequência das falas de Deus para você. Eu acho que essa palavra que me tocou de manhã, tenho certeza, não acho não, tenho certeza que é uma confirmação daquilo que eu preparei para hoje. Este é o nosso segundo vídeo de formação e tem como título a essência do nosso chamado, a essência da nossa vocação. Vou dizer para vocês a relação que existe, que eu percebi entre esta primeira estrofe do hino do ofício das leituras com o desenrolar da formação deste vídeo. Como eu disse para vocês, nosso primeiro ponto é um ponto formativo, um ponto de formação. E eu resolvi partir da carta apostólica do Papa Francisco para a proclamação do Ano da Vida Consagrada, carta que foi publicada no dia 21 de novembro, festa da apresentação de Nossa Senhora, do ano passado, 2014. Gostaria que vocês prestassem atenção na palavra de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32. Jesus diz assim para Pedro: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Jesus fala isso para Pedro. Mas será que nós não podemos considerar esta palavra extensiva ao Papa Francisco? Certamente. Foi o que ele escreveu no início, abrindo a sua carta apostólica, que era dever dele confirmar os irmãos na fé. E, no caso, confirmar os irmãos consagrados. Como ele mesmo disse, eu sou consagrado como vocês, porque ele pertence a uma congregação religiosa, os jesuítas. Então, esta palavra de Jesus, dita a Pedro, não é só para Pedro. A palavra de Jesus tem o poder da atualidade. É uma palavra para todos os tempos.
Foi para ontem, é para hoje e será para amanhã e sempre. Por isso o que Jesus falou para Pedro vale para o Papa Francisco e, por uma extensão ainda maior, vale para todos os que têm responsabilidade na condução dos seus irmãos na fé proclamada pela Igreja, na fé ensinada pela Igreja. E nesse ponto, não é só para aqueles que têm cargo de responsabilidade, o serviço da autoridade, mas é para todo e qualquer cristão. Porque se todo cristão é missionário, em que consiste a nossa missão? Senão em confirmar os nossos irmãos na fé. Confirmar é uma palavra que contém vários sentidos. Significa fortalecer, fortificar, solidificar. E esta é uma missão que cabe a cada cristão, especialmente aos formadores, aos catequistas, aos bispos, ao Papa, aos párocos. Mas eu quero chamar a atenção, cabe a você confirmar, solidificar a fé daqueles que passam pela nossa vida e que nos cabe formar, segundo o Evangelho de Jesus. Eu acho que cabe aqui uma palavra maravilhosa de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Só a primeira parte. Ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Eu acho impossível uma pessoa que recebe a pregação no seu coração, que acolhe a verdade transmitida pela Igreja através de várias pessoas que pregam, que ensinam, que catequizam, que evangelizam. Eu acho impossível quem ouve uma pregação ungida pelo Espírito Santo não se comover com a palavra de Deus, porque ela tem esse poder de mover o coração, movimentar as nossas entranhas e nos fazer portadores daquilo que esta palavra significou para mim, portadores para outras pessoas. Eu também posso dizer, e você também deve dizer, como o apóstolo Paulo escrevia: aquilo que eu recebi, eu transmiti. Aquilo que eu recebo de Deus na oração é aquilo que eu tenho para dar para as pessoas que passam por mim no meu dia a dia. Mas vejam o detalhe. Por isso eu preciso estar aurindo esse ensinamento do Senhor. Eu preciso estar adquirindo, pela graça de Deus, o conteúdo do Evangelho de Jesus no meu momento de oração. Se eu me dispenso de um momento privilegiado, de um contato com o Senhor, um tempo precioso, se eu me dispenso disso, se eu acho que isso é como se fosse uma perda de tempo, o que eu vou dar para as pessoas? Sobre o que eu vou falar? Senão de coisas que vão sair da minha cabeça, de coisas que eu li, que eu ouvi, que falaram para mim, mas não tem nada a ver com fé. E por isso nós estamos vivendo num clima social em que se escuta de tudo. As pessoas se dão o direito de interpretar
a palavra de Deus do jeito que mais lhe convém. E se você tem o hábito, estou falando hábito, e não estou colocando nessa palavra uma carga de negatividade. Não. O hábito de rezar é saudável. Tudo na nossa vida é hábito. Por que na educação nós nos preocupamos com a formação de hábitos saudáveis na infância? Quer hábito mais saudável do que o de rezar? De reservar aquele momento privilegiado, dar vez para você ouvir o que o Senhor tem para lhe dizer. Portanto, é preciso que o que nós vamos dar para o outro seja realmente o que recebemos do Senhor. Mas isso tem uma consequência, né, para a nossa vida. Não tenham dúvida que tem. Esta oração e este pedido que Jesus fez em favor de Pedro e para Pedro, também são para mim, são para vocês. Porque, como eu disse, temos a missão de confirmar os nossos irmãos na fé. Sobretudo, os membros da nossa comunidade e muito mais ainda, os membros da fraternidade, dos consagrados da nova aliança. Os consagrados à missão de evangelizar, à missão de ensinar Jesus Cristo e a sua igreja, para despertar no coração das pessoas o amor e o desejo de servir ao corpo de Cristo concreto, que é a igreja. Vamos retomar a palavra do Papa. Escreve assim o Papa Francisco, agora se dirigindo a nós, consagrados. Juntos, damos graças ao Pai que nos chamou para seguir Jesus, na plena adesão ao seu Evangelho e no serviço da Igreja. E derramou nos nossos corações o Espírito Santo, que nos dá alegria e nos faz dar testemunho ao mundo inteiro do seu amor e da sua misericórdia. Lido de uma vez, quando chegamos no ponto final, parece que esquecemos o que ficou lá na primeira linha. Assim são os documentos da igreja, muitas vezes parágrafos muito grandes, frases muito compridas, e é preciso que nós debulhemos, que nós seccionemos um pouco a frase para percebermos a profundidade das palavras e como também isso nos responsabiliza, a nós consagrados. Em primeiro lugar, o Papa diz que o Pai nos chamou para seguir Jesus mais de perto. A multidão talvez admire Jesus. Muitos se alegram com ele, muitos o admiram. Desses muitos, alguns são chamados a segui-lo mais de perto. São chamados a
se identificarem com o estilo de vida de Jesus, cada um na sua condição de vida. Mas por que o Pai nos chamou? O Papa diz bem claro, para seguir Jesus. Por que quando alguém passou por você e disse, você não gostaria de fazer parte da fraternidade? Quando alguém explicou para você o que significa ser um candidato à vida fraterna, consagrada na nossa comunidade, a única razão para o seu sim tem que ser esta. Eu entro para fazer parte do corpo da fraternidade Nova Aliança, para seguir Jesus mais de perto, para buscar conformação com o estilo de vida de Jesus, para buscar uma identificação cada vez maior com Jesus. O centro de toda motivação tem que ser Jesus. Não é porque para estar mais perto do fundador, não é. É para estar mais por dentro das coisas da comunidade, não é por isso. É para seguir Jesus mais de perto. Uma pergunta. É por isso que você está fazendo um caminho de formação para a fraternidade? É para isso? Porque se for para você estar recebendo a formação, porque isto satisfaz a uma exigência da sua busca de verdade, da sua busca de conhecimento, da sua busca de sabedoria das coisas de Deus, não é esse o motivo suficiente para você fazer parte da fraternidade. Sinal do chamado de Jesus. Sinal do chamado da escolha do Pai por você é um querer. Querer estar com Jesus. Aqueles primeiros discípulos de João, aos quais Jesus perguntou, o que vocês querem? Queremos saber onde você mora. Venham, vejam. Venham e vejam. E esse versículo termina dizendo, e eles permaneceram com Jesus naquele dia. Permanecer com Jesus. A consagração faz a nossa vida estar em permanente comunhão com Jesus. Mas seguir Jesus, para quê? Porque nós também podemos fazer de Jesus uma peça de autossatisfação. Fazer de Jesus uma ocasião para eu justificar algumas atitudes da minha vida que às vezes não combinam com Jesus. Então o Papa coloca com bastante clareza: damos graças ao Pai que nos chamou para seguir Jesus na plena adesão do seu Evangelho. O que significa seguir Jesus? Significa aderir plenamente ao Evangelho de Jesus, à mensagem de Jesus. E não só, ao estilo de vida de Jesus. Significa aderir aos seus ensinamentos. Significa aderir às suas atitudes e comportamentos. Significa a busca da intimidade com o Pai, como Jesus demonstra no seu Evangelho.
significa uma adesão tão profunda com o Pai que nós só falemos aquilo que o Pai nos inspira a falar. Como Jesus disse, eu só falo aquilo que eu aprendi do meu Pai. Então, esse processo de consagração vai fazendo daqueles que levam a sério a sua consagração, vão fazendo com que as feições de Jesus, as feições não físicas, certamente, mas as feições espirituais de Jesus, os comportamentos do Senhor, vão entrando na nossa conformação e vão nos configurando com Jesus. Nos tornamos configurados com Jesus. Isso, gente, ao longo de uma vida inteira. Não é de uma hora para outra. E também não é numa linha reta. É cheio de altos e baixos os nossos caminhos. São cheios de altos e baixos. Ora nós estamos no Monte Tabor, ora nós estamos no Vale Sombrio da Morte. Por quê? Porque é assim que é a nossa natureza. É assim que nós funcionamos. Mas nós temos uma meta, nós temos um ponto de partida e de chegada. Nós temos um foco muito bem definido, que é Jesus. Então, esta aderência a Jesus é a prova da autenticidade do meu chamado. Se eu tenho este desejo de aderir a Jesus, sei que não vai ser de modo perfeito nunca, porque nós somos limitados, mas é uma busca permanente e constante da nossa vontade, do desejo do nosso coração. Mas o nosso seguimento de Jesus não é só para... não é demonstrado só na nossa plena adesão ao seu Evangelho. Há que haver o segundo passo. Se eu sou uma aderida de Jesus Cristo, a Jesus Cristo, eu preciso fazer como ele fez, que se tornou servo de todos. E aí vem a segunda palavra do Papa: seguir Jesus na plena adesão ao seu Evangelho e, segundo, no serviço da Igreja. Na disposição de estar sempre, estou falando para membros da fraternidade, Nova Aliança. Não estou falando para congregação nenhuma. Se quiserem aproveitar o que eu estou falando, louvemos o Senhor, glória a Deus, se servir para alguma coisa, para eles também. Mas agora estou me dirigindo a vocês, meus filhos muito amados, muito queridos. A nossa adesão a Jesus tem que se transbordar no serviço da igreja, uma igreja concreta, que se concretiza, que se materializa para nós na nossa comunidade, Nova Aliança, no serviço, nos vários serviços, muitos serviços. Como é que eu faço para viver esse espírito de serviço? Há uma palavra mágica que eu vou ensinar para vocês. Ela tem 3 letras. S, I, M. Sim. Quando alguém, na sua missão, pedir, preciso de alguém para fazer tal coisa na comunidade, a sua resposta não pode ser como a de tantos que estão por aí.
eu vou ver. Ah, deixa eu pensar. Ah, olha, não posso, sabe por quê? Porque eu tenho que levar a criança para a escola, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando minhas crianças crescerem, quando eu me aposentar, volta a me pedir que eu vou fazer. Não vai. Não vai fazer. Você vai se aposentar e aí você vai ter neto para ajudar seus filhos na criação deles. Você vai se aposentar e vai se encher de tantas outras coisas que esse serviço de Deus na igreja vai ficando cada vez mais de lado. Por causa dos nossos interesses pessoais, dos interesses familiares, e nos esquecemos que o nosso batismo nos tornou membros de uma família universal, família de Deus. A família que você tem de sangue lhe foi dada por Deus. E ela também tem um serviço específico para fazer na igreja, como família. Você pertence a uma família dentro da igreja. A família Nova Aliança. Você é um aliado de Deus. E por isso, tal como... A comparação é meio infeliz, mas é para vocês entenderem. Tal como, num tempo de guerra, o general precisa enviar tropas para tal lugar. Vocês acham que é aceitável alguém lá dentro da tropa falar, eu não vou para lá, mas não vou mesmo? Vocês acham que isso é aceitável? Por que nas coisas de Deus nós fazemos o contrário? A nossa resposta será sempre sim. A nossa resposta positiva, afirmativa, sim, tem que vir em primeiro lugar. Os problemas estão atrás desta palavra. Porque quando você diz um sim ao apelo que você crê que vem de Deus, passe pela pessoa que for, qualquer que for a pessoa, se ela é constituída em autoridade para te fazer esse pedido, diga sim, porque não é para ela que você está respondendo, é para Deus. Se você não tem esta fé, se você não está suficientemente aderido a Deus, não dê seu passo na fraternidade. Permaneça na comunidade, mas nem sonhe com a fraternidade. Quando nós damos o nosso sim para Deus, as soluções para os empecilhos virão. Podem estar certos que virão. Deus não vai pedir para nós nada que possa nos atrapalhar, seja na vida familiar, seja na vida social. Deus não é um trapalhão. Pelo contrário. Mas isso depende da nossa fé. E mais, depende da abertura que eu tiver para com o Espírito Santo. Ah, mas eu nem sei se eu tenho o Espírito Santo, nem sei se eu já fui batizada no Espírito Santo. Você é batizado? Você é cristão? Você foi batizado no Espírito Santo no dia do seu batismo. Você foi batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você tem a graça do Espírito Santo. Você precisa, sabe do quê? Dar liberdade para que o Espírito Santo mova você do jeito que Ele quer. Do jeito que a igreja precisa. Então, os seus interesses, os meus interesses, têm que estar nas minhas costas e não conduzindo o meu comportamento e minhas respostas. Não podem estar na minha frente. E o Papa diz assim, para isso,
para eu aderir plenamente ao Evangelho, para eu servir a igreja, ele derramou nos nossos corações o Espírito Santo. Foi derramado nos nossos corações. Não foi como aquele borrifinho que a gente dá, vai no restaurante, tem os frios, tem o azeite lá, o extra virgem, tem o salzinho e tem um frasquinho assim de vinagre. E você tchucu, que nem um desodorante. Não foi desse jeito que Deus nos deu o Espírito Santo. Ele derramou. Essa expressão derramar significa abundância. Nós recebemos a abundância do Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo com a abundância do Espírito Santo que nós recebemos? Ele derramou o Espírito Santo, que quando plenifica uma pessoa, 2 frutos aparecem na hora: a paz e a alegria. O Papa cita a alegria. Derramou nos nossos corações o Espírito Santo que nos dá alegria. Alegria para fazer o quê? Exatamente para viver aquelas 2 dimensões do nosso seguimento a Jesus. Aderir ao Evangelho de Jesus com a cara amarrada, emburrada, com cara fechada, com cara de maus amigos, sinceramente, não é assim que Jesus quer ser seguido, mas é com a alegria do Espírito Santo. Não é aquele riso de palhaço, gente. Não é aquela puxadinha de boca que caracterizam os hipócritas, os fingidos. Não, mas é uma alegria que é fruto da presença do Espírito Santo. A alegria de sermos convencidos que somos de Jesus, que somos chamados com amor misericordioso. Então, o Espírito Santo nos dá alegria no serviço. Ai, mas que serviço que me deram. Gente, é melhor não pegar. Mas está difícil demais. Toda hora que você encontra com essa pessoa, como é que vai? Mais ou menos. O que é mais ou menos? Pode estar difícil, mas como dizia Dom Dominique, quando ele era padre, eu fiz um retiro com ele em Mendes, e ele dizia, quando as coisas se tornarem difíceis, saibam que elas são divinas. Está difícil? É porque é divino. Então, quanto mais você fala que está difícil, que está duro, que você não dá conta, que você está dando um contra-testemunho tremendo. O mundo precisa ver que o serviço que fazemos para Deus e para as pessoas, lá onde você funciona, lá onde você tem que trabalhar para ganhar o pão da sua família, faça com alegria. Uma alegria verdadeira, sincera, autêntica, autêntico fruto do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nos foi dado também para fazer de nós testemunhas, para darmos testemunho ao mundo inteiro. Não é só ao meu mundinho, não. Ao mundo inteiro, do amor e da misericórdia de Deus, que é nosso Pai. Meus queridos, eu acho esse parágrafo desta carta apostólica do Papa Francisco de uma densidade maravilhosa. Mas eu acredito que vocês estão convencidos de que realmente sozinhos os documentos têm um peso. Mas quando nós partilhamos, quando nós estudamos juntos, refletimos juntos a palavra de Deus, a palavra do Papa,
como as coisas se iluminam. É ou não é verdade, gente? Não é verdade, Rodrigo? É verdade. É, Adilson? É verdade. Claro que é verdade. As coisas ficam mais fáceis. O nosso coração se enche de alegria. Nós percebemos como nós temos que ser gratos a Deus por termos sido chamados a esta fé, a coerência dos ensinamentos da igreja. Tudo é interligado. A sabedoria que está por trás desses ensinamentos. Por isso, nós não vamos nos satisfazer. Eu vou só assistir os vídeos da irmã, da ama, lá na minha casa. Depois eu venho partilhar. Não. Você vai assistir na sua casa, sim, como um reforço daquilo que você vai assistir junto com os demais candidatos à fraternidade. Você vai estar presente lá, sim. Mas eu vou assistir na minha casa e aí eu tenho a minha presença marcada. Não tem, não. Se você faltar à reunião do grupo, você está faltosa. Faltoso. Entende? Por quê? Porque é juntos. Nós somos chamados juntos. Olha como o Papa começa essa frase dele. Juntos. Cadê? Juntos damos graças ao Pai. Juntos. Percebe? Vamos passar então ao nosso segundo ponto, que é rezar. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos conceda a graça de sermos confirmados em cada uma dessas palavras. Pedir ao Espírito Santo que nos convença das verdades que estão contidas nesse vídeo e que você acabou de assistir. Rezemos a consagração ao Espírito Santo. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus, ao vosso dispor coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do vosso amor. Dai-me o que não sei, nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo ou não quero vos dar. Com toda a liberdade, fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome de Jesus. Amém. E com esta consagração ao Espírito Santo, passamos ao nosso terceiro ponto, que é o compromisso da semana. Vocês vão responder por escrito a primeira pergunta, que é: como cristão ou como cristã, você se sente suficientemente comprometida com essa missão de transmitir a fé e zelar pelo seu fortalecimento nas pessoas sob a sua responsabilidade,
seja na família de sangue, seja na nova aliança, seja no seu trabalho, você se sente suficientemente comprometido, comprometida com essa missão de transmitir a fé e zelar pelo seu fortalecimento? Segunda pergunta. Se a sua resposta foi afirmativa, sim, eu me sinto comprometida em transmitir a fé e zelar pelo fortalecimento dessa fé nas pessoas, então você vai escrever como você faz isso. Como você transmite a fé? Como você procura prestar atenção em como as pessoas estão vivendo a sua fé, zelando para que essa fé se consolide nas pessoas. Como você faz isso? Mas se você respondeu negativamente a pergunta acima, ou anterior, você vai explicar também por escrito em que consiste a sua dificuldade. Isto é, por que eu tenho dificuldade de transmitir a fé, de falar de Jesus na minha vida para as pessoas, de falar o que o Evangelho, o que eu tenho aprendido e o que isso tem transformado a minha vida. Por que você tem dificuldade para fazer isso? Escrito. Ponha por escrito. E terceiro, na frase que o Papa escreveu e que eu comentei, e ouvindo esses comentários, você vai escrever em quais pontos você sentiu a moção do Espírito Santo. E escrever uma explicação sobre por que esse sentimento brotou no meu coração ao ouvir isto, aquilo ou aquilo outro. Estes serão os pontos a serem partilhados, espontâneo e desejavelmente por todos, de modo bem pessoal, no próximo encontro. Enquanto eu estava falando essas perguntas, fazendo essas perguntas, esse compromisso, né, da semana, eu penso que será muito bom enviar, cada vez que nós enviarmos um link para vocês acessarem o vídeo, eu envie também o compromisso através do e-mail, por escrito, porque eu acredito que não dá para vocês escreverem os 3 compromissos, porque fica muito, eu não estou aqui para ditar, e vocês vão ter dificuldade para escrever. Então, nós vamos mandar por e-mail junto ao link do vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos consagrar, no final, a Nossa Senhora, tudo isso que foi dito. Que ela principalmente, que Nossa Senhora, principalmente, é aquela que disse um sim estrondoso para Deus, e a partir desse sim, toda a obra da criação foi renovada. A partir do nosso sim também, Deus começa a renovar a humanidade, o mundo em que vivemos. Vamos rezar o ato de consagração. Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, Mãe da Igreja e da nossa comunidade, como vossa filha e seguindo o vosso exemplo, eu consagro a Jesus todo o meu ser, meu viver, meu decidir e meu agir. Peço-vos conduzir-me pela mão, educar-me e instruir-me nos caminhos da obediência a Deus Pai e à Igreja de Cristo que confesso como una, santa, católica e apostólica. Nela eu quero viver e morrer, servindo a todos como Jesus serviu. A vós confio e peço que conserveis meu propósito
de ser digna de me alegrar nos sofrimentos, completando na minha carne o que falta à paixão de Cristo por seu corpo, que é a Igreja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.